Seja muito bem-vindo ao Falando com a Ordem, o podcast oficial da OAB Subseção Parauapebas, um projeto da Comissão de Marketing Jurídico que leva informações, reflexões e boas conversas para dentro da advocacia e além dela. Eu sou Leandro Jesus, vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação. E comigo está o presidente da nossa subseção, Dr. Guilherme Melo. Olá, Leandro. Olá, ouvintes. É uma satisfação enorme participar desse projeto e, especialmente hoje, receber um convidado ilustre. Nosso convidado de hoje é uma das personalidades mais respeitadas na advocacia paraense. Estamos falando com o Dr. Jarbas Vasconcelos, advogado militante há mais de 30 anos, com atuação marcante na área trabalhista e forte trajetória institucional. Seja bem-vindo, Dr. Jarbas. Obrigado, presidente Guilherme. Obrigado, meu vice-presidente Leandro. É um prazer estar aqui em Parauapebas, é um prazer estar dialogando com os amigos. É importante a gente falar, Dr. Jarbas, esse projeto feito pela Comissão de Marketing, ele é um projeto que visa divulgar a advocacia, falar sobre assuntos pertinentes à advocacia, e nesse momento do quinto constitucional é importantíssimo, a gente poder falar sobre ele, principalmente e especialmente com os jovens advogados, pensando assim na forma de uma maior participação, na forma de falar sobre os candidatos que estão se apresentando, e essa é uma oportunidade que a gente está muito feliz de poder recebê-lo aqui. Eu queria começar com uma pergunta. Dr. Jarbas, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua origem, quem é o Dr. Jarbas, fale um pouquinho da sua história, por favor, amigo. Eu falo sim, presidente, quero dizer que é uma honra estar aqui, é um prazer conversar, e eu espero que essa entrevista possa revelar, especialmente a jovem advocacia, que os caminhos de uma carreira de sucesso, eles não são pré-estabelecidos. A gente consegue conquistando e tendo persistência e resiliência. A história da minha vida é uma história de acaso e também de muita resiliência diante das dificuldades. Eu venho do oeste do Pará, da cidade de Monte Alegre. Eu nasci em Santarém, porque não tinham condições de atender no Hospital Público de Monte Alegre a minha mãe. E aí minha mãe teve que andar 8, 10 horas de barco numa noite para chegar em Santarém. Então, desde quando eu venho ao mundo, já enfrento dificuldades, Então, assim que eu nasci na cidade de Santarém, tenho muito orgulho de ter nascido naquela cidade, e vim a Belém com 12 anos de idade, para tentar estudar, como de fato estudei. Estudei na Universidade Pública do Pará, na Universidade Federal do Pará, sem condições, muito difíceis, muito precárias. Eu ia à universidade às vezes de ônibus e às vezes ia a pé. Às vezes quando ia, voltava a pé, quando ia... Então assim, era essa a minha condição financeira, de muita luta, de muita dificuldade, que é a realidade de muitos dos nossos colegas, da maioria. Quando me formei, eu estava estagiando durante a faculdade no sindicato dos trabalhadores na indústria da alimentação, e depois no Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos. E aí eu comecei então a advogar, nesses sindicatos. E passei a ter uma advocacia de corte popular, veja só, uma advocacia de corte popular, uma advocacia para trabalhadores, uma advocacia voltado às comunidades. Lembro que naquela altura da minha vida eu viajava muito para Tucuruí, que estava lá com aqueles projetos das barragens, tinha muitas demandas, tanto de posse quanto de aluguel, de demandas, de separações, de demandas trabalhistas, tinha tudo quanto era causa. E aí eu ia de ônibus de Belém para Tucuruí para trabalhar lá. E numa estrada que não era pavimentada, Vocês lembram que aqui a estrada não tinha a 251, era tudo estrada. A gente ia de ônibus, o ônibus atolava, o ônibus caía na ponte, o ônibus virava, parava, tinha que atravessar na balsa, era uma dificuldade. Chegava em Tucuruí, não dava para usar o paletó não, porque era só lama ou só poeira. E assim, comecei a minha vida, veja, uma carreira muito improvável, de alguém sempre, será que naquela poeira ali, naquela lama, não dava para ver que ainda, nem de longe, nem de perto, que eu me tornaria o presidente da OAB, uma liderança da classe. E eu falo isso, Guilherme, Leandro,
para a jovem advocacia. A jovem advocacia é muito apreensiva no primeiro momento que chega à nossa classe. Parece que nada vai dar certo, tudo dá pouco dinheiro, tudo dá prejuízo, a gente tem dificuldade. Então, e eu digo assim, olha, se olhar para a minha história, você vai ver que o acaso e a providência divina estão olhando por você. Faça a sua parte de olho fechado, que vai dar certo. No meu caso, deu certo. Eu consegui me estabelecer, fiz o meu escritório com os colegas e depois fui me firmando como liderança da classe até os dias de hoje, que eu penso que tem uma carreira, que eu não gosto de falar isso, de carreira de sucesso, porque parece que outras carreiras não têm sucesso. Para mim, toda carreira tem sucesso, todo trabalho, sem clichê, é digno e deve ser respeitado, e eu acho que cada um constrói a sua história. Então, mas eu diria que dentro desse clichê, a minha história é um case de sucesso. Sem dúvida nenhuma. Um dia eu quero, se você me convidar em outro momento, eu gostaria de falar assim para a jovem advocacia, como é que é possível você conseguir nichos de mercado. Porque, veja, a minha história é investir em um nicho de mercado. A diferença é que eu não sabia que eu estava investindo num nicho de mercado. Foi o acaso que me levou ao nicho de mercado. Mas hoje, com essas... A gente fica lendo tanta coisa na internet, tanta técnica, né? Eu nunca estudei essas técnicas, mas creio que a intuição, a inteligência emocional me permitiu chegar lá. Que bom. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre a escolha do direito e da advocacia. Uma referência, como aconteceu essa escolha por seguir esse caminho profissional? Olha, eu era um garoto do interior e naquela época não tinha internet, não tinha, na minha cidade não tinha nem rádio nem televisão. Rádio era difícil de pegar, pegava a Rádio Nacional de Brasília, pegava com dificuldade a PRC5 de Belém e a Rádio Rural de Santarém. Então não tinha muita coisa. Era jogar bola, estudar. E uma das coisas que era atração na cidade era o júri. O júri trazia advogados de Santarém, né, que trazia advogados às vezes de Belém. Lembro do ex-desembargador Alvarenga. Depois do desembargador Alvarenga, quando eu fui presidente, ele já participou da nossa comissão lá na OAB, já no finalzinho da sua vida, que Deus o tenha. Mas o desembargador Alvarenga era um grande tribuno, né? A juíza foi também desembargadora, a doutora Maria do Céu Cabral Duarte. E quando eu fui presidente da OAB, ela foi membro da nossa comissão de prerrogativas, olha só. E eu ia como criança assistir ao júri. Isso me inspirava, eu disse, um dia eu vou ser uma pessoa dessa. Um dia eu vou ser alguém deles aí. Não sabia direito quem eu deveria ser. Se era o promotor, se era o advogado. Eu gostava daquela coisa, né? A influência do júri, então, e aí, a advocacia. E então, quando eu desembarquei em Belém com a minha malinha do navio da Enasa, que sempre continua tendo esse transporte, né? Uhum. Belém, Manaus, e as cidades que vão ficando no meio vão sendo servidas por barcos, né? Aqui não é comum no sul do Pará, aqui no Sudeste, não tem esse tipo de transporte, né? Que é feito nos barcos, em redes, né? Você viaja 2, 3 dias pelo Rio Amazonas, de Belém a Manaus é uma semana, né? De Monte Alegre a Belém, naquela época dava 3 dias de viagem, então é bastante tempo. E cheguei com essa ideia na cabeça, eu vou estudar direito, vou me formar, vou ser advogado. E essa ideia me manteve perseverante nisso, e assim foi que eu fiz a opção pelo direito. Bacana. Dr. Jarbas, com relação à sua trajetória, né, dentro do sistema OAB, eu acho que era importante o senhor também falar um pouco sobre o início dessa trajetória. Como que se deu a sua história dentro da OAB? Qual foi o primeiro trabalho institucional que o senhor realizou lá? Como que foi? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro, eu fui para a OAB, a primeira vez que eu participei da OAB, eu entrei na OAB assim como um jovem advogado. A gente tinha uma corrente muito forte da jovem advocacia na época. O presidente da OAB, à época, era o presidente Sérgio Couto, e a candidata dele a presidente era a doutora Avelina Resket. Então, eu liderava assim, um grande grupo da jovem advocacia. Só que a gente não se identificava como hoje, como jovem advocacia. A OAB não tinha uma comissão de jovem advocacia, mas naquele momento a OAB percebia que sem esse voto jovem ficava difícil.
Então a OAB naquele momento ela teve uma divisão muito grande. Tiveram duas chapas muito fortes. E era preciso trazer essa juventude que não participava da OAB para dentro da OAB. Foi aí que eu entrei na OAB como secretário-geral da doutora Avelina, juntamente com outros colegas, como hoje conselheiro do Tribunal de Contas do município, Daniel Lavareda. O doutor Ofi era o vice-presidente, do Ofi Júnior, que foi presidente nacional. E assim eu entrei na OAB. E na eleição seguinte, eu disputei a presidência da seccional. Então, disputei a presidência. Aí no meu grupo já estava bem grande, já estava lá o doutor Alberto Campos. Aí nós perdemos a eleição. Aí na eleição seguinte, o doutor Daniel Lavareda encabeçou a nossa chapa. Da outra vez, o doutor Alberto Campos. E, por fim, eu voltei a ser candidato a presidente e ganhei a eleição em 2009. Veja que a vida vai assim, né? E aí é o grupo aumentando. Então, quando eu cheguei na OAB, em 2010, o nosso grupo era muito forte, era o grupo OAB de todos. Né? Estava nesse grupo o doutor Alberto Campos, estava lá, estavam todos os presidentes até hoje. Estava o doutor Eduardo Miriba, estava o nosso presidente Sábio Barreto, jovem, ainda foi presidir, creio eu, a nossa Comissão de Liberdade de Imprensa, o Jader Kawage, o Jader Kawage era meu tesoureiro. Jader Kawage sempre gostou de fazer conta. Então ele era meu tesoureiro, né? na primeira gestão. Então veja bem como são as coisas, né? Vão encadeando. E aí dentro do movimento OAB de todos, olha só, eu estou falando aqui, tem uma coincidência, eu não tinha pensado nisso. Todos os presidentes estavam conosco em 2010, né? Então eu assumi a OAB e o primeiro trabalho meu, assim, institucional, Guilherme, Leandro, foi uma coisa muito polêmica, uma coisa de muito impacto. Eu vou contar aqui para dizer assim que foi uma coisa muito importante para a advocacia, que na época criou uma crise com o judiciário, mas foi muito importante para o judiciário. Nós fizemos a Operação TQQ. A Operação TQQ, para os mais jovens, é porque havia a prática dos juízes de não trabalharem segunda e sexta-feira, só terça, quarta e quinta, daí a Operação TQQ. Então, no Carnaval de 2010, na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, nós então amanhecemos as portas de todas as varas, de todas as comarcas, de todos os 144 municípios do estado do Pará, para saber que juízes estavam presentes. E aí nós fizemos um levantamento percentual de quem estava e quem não estava presente depois da quarta-feira de véspera de feriado. Depois do feriado, depois do carnaval. Era quinta-feira já, não era quarta-feira, era quinta-feira. Depois da quarta-feira de cinzas, nós fizemos isso. E aí divulgamos. Isso criou uma crise muito grande. Mais uma crise, e aí, Guilherme, você é presidente, o presidente da OAB, ele tem que criticar, ele tem que apontar o erro, mas também ter a perspectiva de estabelecer a busca do consenso. Eu sempre digo que advogado é um profissional do conflito a serviço do consenso. A advocacia, o advogado não é só um profissional do conflito. Ele é um profissional, sobretudo, do consenso, que se coloca a serviço no conflito para buscar o consenso. Então, nós buscamos um consenso, estabelecemos um programa, uma agenda de debate com o tribunal. Foi muito importante para isso, à época era o presidente Rômulo Nunes, a presença do nosso desembargador do Quinto, que também naquele momento já era ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Milton Nobre, hoje nosso decano da advocacia paraense. E nós buscamos então uma pauta. E a partir dessa pauta, muita coisa mudou no judiciário do estado do Pará para melhor. Eu penso que a partir daí nós tivemos uma pauta não só da efetivação da justiça, como critérios de movimentação da magistratura, critérios de promoção da magistratura, remuneração da magistratura. Entraram também a nossa ação junto no Conselho Federal com o CNJ, regulamentando essas matérias, essas pautas. Então, nós podemos realmente contribuir muito para a reestruturação do Poder Judiciário. Especialmente, Guilherme, eu diria
que aqui na região sul e sudeste do Pará, porque aqui havia uma marcante ausência da capacidade, eu diria assim, havia um déficit de capacidade instalada do Poder Judiciário no sul e no sudeste do Pará. Aqui mesmo em Paraopebas, nós tínhamos um problema de justiça. Eu me lembro do presidente Jackson, um dia com o Judácio, Ademir, essa turma toda, acorrentada a porta do fórum. Acorrentar a porta do fórum, Rivelino fazer greve de fome em Xinguara, os colegas de São Félix interditarem a rodovia, né, ali à altura de Orilândia, etc. Então, assim, eram tempos de muita luta, de muita dificuldade, que a gente fala aqui para as novas gerações. Né? Eu fui em São Félix uma vez e a servidora foi pegar um processo em meio à lama e o escorpião mordeu a mão dela. O Rony ali de Rio Maria, Jarba, você precisa vir aqui em Rio Maria, tinha ratos dentro do... Aí mostrou o rato, a foto... Então, a gente tudo isso pegava isso e dizia, presidente do tribunal, né, que na época, de acordo com cada presidente, vamos resolver dar uma resposta à sociedade. A sociedade contribui, no caso do sul e do sudeste do Pará, contribui muito com o nosso estado, a maior receita do estado advém daqui, da pauta mineral, da pauta hoje chamado agro, né? Na época a gente não tinha essa pauta agro, a gente falava da pecuária, da agricultura, né? Hoje a gente fala do agronegócio, né? Então, o agrobusiness, que é essa expressão moderna, né? Quem está me ouvindo agora, eu estou usando essas expressões, que naquela época, se eu usasse agrobusiness, ninguém não entendia nada, né? Então, a gente fala agora, até a terminologia mudou. Então, o judiciário respondeu a isso. Você vê os novos fóruns, as novas estruturas do Ministério Público, da Defensoria Pública, você vê a estrutura da segurança pública, que também era precária. Se hoje, quem está nos ouvindo diz assim, mas olha, ainda está precário. Eu posso dizer sim, está, mas já foi muito pior. Já melhorou muito. E acho que a OAB, Guilherme, e aí eu não falo da minha atuação já, mas, né? Eu acho que a grande virtude de um presidente de ordem é saber unir, saber agregar, saber juntar e formar equipe, e formar time. E eu acho que eu tive a felicidade de ter uma geração da melhor qualidade. Veja, acabei de falar, em 2010, quando eu cheguei na OAB, estava ali, sem a gente saber, todos os presidentes que estão até hoje na OAB. Olha só. Então, eu tenho como reclamar desse time. Na minha seleção, eu não sabia que já jogavam todos os titulares que iriam liderar a classe pelos próximos 20 anos. Então, é isso que eu digo. Eu sou fruto do acaso e da providência divina. Porque quem me deu esse time belíssimo de líderes só pode ter sido Deus, né? E não só lá na OAB, né? Aqui também. Aqui tinha Jackson, tinha Ademir, o Guilherme chegou, já encontrei Guilherme aqui dentro da OAB. Guilherme vem lá de trás, então o Guilherme não chegou hoje na OAB. E aproveitando, doutor, no meio dessa história, considerando essa história, em qual momento você decidiu entrar para o quinto constitucional? Olha só, o quinto faz parte da minha história. Eu sou um homem, Leandro, assim, movido a causas. Né? Eu tenho hoje, assim, uma situação, eu diria assim, toda uma fase da minha vida muito tranquila, muito, assim, estou curtindo pela primeira vez ser avô, tenho uma netinha que fez domingo 10 meses, que está no Rio de Janeiro com a minha filha mais nova. E, enfim, eu estou muito tranquilo e o que me move são causas, são ideias. Quando o governador me chamou pela primeira vez, eu sempre fui muito avesso a participar de qualquer estrutura do Estado. Eu sempre me senti sociedade. Tem uma demanda da sociedade, me chame que eu estou lá. É para construir uma ponte, uma escola, é para lutar pela reforma, pela ampliação do Poder Judiciário, de um hospital, é uma causa de direitos humanos, é uma causa ali da discriminação racial, ou envolve questão de gênero, de mulher. Eu estou lá. Mas para ajudar, para contribuir, enfim, nos movimentos da sociedade, a sociedade precisa do voluntariado. No Brasil nós temos pouco voluntariado e as pessoas que ganham um dinheirinho a mais,
às vezes não tem esse senso da responsabilidade social de contribuir, de ajudar. Olha, tem aqui uma liga que a gente quer construir um hospital de combate ao câncer, de tratamento do câncer de crianças ou de pessoas com necessidades especiais, com pessoas portadoras dessas ou daquelas síndromes que são difíceis do poder público enfrentar. Eu sou esse tipo de gente que está aí envolvido nessas coisas e de forma muito anônima, de forma muito invisível. Eu acho que você tem que contribuir dessa forma mesmo, como manda a nossa Bíblia, sabe? O que você dá com uma mão, a outra não deve ver, e você não deve esperar recompensa, você deve ajudar. Mas eu fui para o Estado, e aí fui secretário de Estado de Administração Penitenciária, e agora fui secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos no governo Helder Barbalho. Portanto, movido sempre por ideias. No primeiro caso, para reduzir os índices de criminalidade do Pará, que eram endêmicos, e contribuir com uma nova teoria e uma nova doutrina de segurança pública que tivesse a compreensão de que segurança pública não é só polícia, não é só armamento, mas é sobretudo políticas públicas de inclusão social. É isso que dá sustentabilidade à queda da criminalidade. E agora, recentemente, ao assumir a secretaria, com vistas à COP30, de organizar o Estado e também organizar a sociedade dentro do Estado e o Estado dentro da sociedade para a COP30, na perspectiva de ter um Estado que responda às demandas de direitos humanos. Então, essas sempre eu vejo que eu estou dando exemplo assim, do que me move são ideias. E agora no quinto, os colegas chegaram comigo e disseram: Jarbas, você está aí bem aí como secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos, mas você já foi advogado, você sabe o que é advocacia, você conhece todos os municípios do Pará, você sabe qual é a dificuldade de um fórum sem estrutura, de uma comarca que falta juiz, você sabe a dor do que é ter as suas prerrogativas violadas, você entende os sofrimentos da nossa classe e compreende como funciona a nossa instituição. Venha ser candidato ao 5º Constitucional. Você vai ter muito a contribuir com o Poder Judiciário. Então eu aceitei o desafio de ser candidato ao 5º. Eu tenho dito assim que o que eu tenho para oferecer como candidato ao 5º é a minha própria história. Minha história de vida é a minha história dentro da OAB. São coisas que estão ligadas, né? Eu, desde que me formei, sou um membro da OAB, né? Fui tudo na OAB, né? Fui nada e fui tudo, ganhei e perdi muitas vezes, né? Fui secretário, fui conselheiro, fui presidente, conselheiro federal, presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, participei, sou sócio, acho, de todas as associações. É engraçado que eu estava com esse boto do IAB, né? E às vezes os jovens advogados perguntam: doutor, o que é o IAB? Eu disse: o IAB foi fundado por Dom Pedro, a nossa entidade de advocacia mais antiga. E eu vou te contar uma coisa: eu sou um dos sócios mais antigos do IAB do Pará. Sexta-feira, agora, a presidente Rita Cortez, que preside o IAB, esteve no Pará e eu estive lá. Eu parei minha campanha para ir lá, porque o IAB aqui no Pará tinha 11 sócios só. E agora foram admitidos mais 8. Eu disse: bom, que bom, agora nós podemos encher uma Kombi. Podemos encher uma Kombi. Mas o IAB foi fundado por Dom Pedro II. E a cadeira de Montezuma, que presidia o IAB, ela está até hoje na sede do IAB. Aliás, os mais jovens, quando forem ao Rio de Janeiro, ver o Museu do Amanhã, logo lá na frente, lá pertinho, tem duas coisas históricas. A sede da OAB do Rio de Janeiro, que se visita e tem muita coisa histórica na sede da OAB do Rio de Janeiro, porque foi o primeiro Conselho Federal desde 1930, e também tem o IAB, o Instituto dos Advogados Brasileiros, onde está lá a cadeira de Dom Pedro II e de Montezuma, que reunia regularmente no IAB. E foi o IAB que instituiu a OAB. No Pará, quem instituiu a OAB no Pará em 32 foi o IAB, porque foi criado em 1925. Hoje quem preside o IAB é o Marcelo Nobre, nosso conselheiro federal. Quando vocês veem o Marcelo Nobre sentado na bancada da OAB, ele não está sentado como conselheiro federal, poderia estar, mas ele está sentado como presidente do IAB, porque é uma reverência sempre, assim no Conselho Federal, da OAB ao IAB que o criou. Então, a minha vida é da advocacia. E assim eu sou sócio de quase todos os ramos, creio eu, da advocacia paraense.
Agora mesmo, quando eu me afastei um pouco da advocacia para exercer cargo de Estado, um foi o sistema penal, que é metade da justiça, que é a justiça criminal, e depois agora igualdade racial e direitos humanos é uma outra metade, porque não se faz direito sem direitos humanos. Então, eu nunca me afastei da advocacia nem do mundo jurídico. Então, eu sempre me sinto um advogado. E quando eu exerço essas funções, eu sempre digo, olha, eu estou emprestado. E quando fui agora concorrer ao quinto, eu disse para o governador, governador, meu empréstimo está terminando para o estágio. Eu vou concorrer ao quinto. Bacana. Ainda nessa linha do quinto como é que você vê o papel do quinto condicional no fortalecimento do sistema da justiça, da magistratura e da própria cidadania? Olha, eu penso que o quinto, falando também, mais outra vez, a jovem advocacia. A jovem advocacia, a última vez que participou de uma eleição ao quinto foi em 2014, quando eu era presidente, que foi eleito o desembargador Luiz Neto. Então, como jovem advogado são os últimos 5 anos, não tem nenhum jovem advogado que participou. Será a primeira vez que participará da eleição do quinto. Daí o desafio de nós, como gestores da OAB, de trazer essas pessoas para poderem falar sobre o quinto. Sim, e mostrar para a jovem advocacia a importância do quinto, porque, olha só, quando o artigo 133 da nossa Constituição, ele diz que a advocacia é indispensável à administração da justiça. Poderia dizer que a advocacia era indispensável a dezenas de coisas, mas ela quis dizer a administração da justiça, ou seja, a gestão da justiça. E como é que a Constituição quis fazer isso? A Constituição nossa é muito inteligente, ela é um sistema muito inteligente. Ela dá a capacidade para residir em juízo à OAB e ao Ministério Público. Mas a OAB é aquela entidade da sociedade civil que ela elegeu para falar pela sociedade brasileira. Porque foi a OAB que, com sua luta por democracia, trouxe a Constituição. A própria Constituição do Brasil foi trazida e decorre da luta da OAB. A gente nunca deve esquecer que o habeas corpus foi suspenso no país e que foi a luta do presidente Raimundo Fauno, em 77, que trouxe de volta as prerrogativas do habeas corpus e com ele a famosa abertura democrática que deu na Constituição. Então a Constituição não poderia fazer outra coisa que não honrar muito como honrou a advocacia brasileira. E uma das formas que a Constituição escolheu para honrar a advocacia brasileira foi estabelecer que 1/5 dos tribunais deveria ser ocupado por advogados. E em nome da sociedade. Então, todos os tribunais têm 1/5 do Ministério Público, representando a sociedade. Todos os tribunais têm 1/5 da advocacia, representando a sociedade. É a fórmula democrática que a Constituição encontrou para incluir a sociedade no controle e na gestão do Poder Judiciário. Portanto, nós não representamos apenas a advocacia, nós representamos a sociedade. O voto que será dado agora, no dia 11 de agosto, cada colega vai ter direito a escolher até 6 nomes, 3 homens e 3 mulheres, eleição paritária. Este voto não vai representar apenas 30 mil advogados. É bom que diga que este voto vai representar quase 9 milhões de paraenses, no Poder Judiciário. Interessante. E nessa mesma linha, desculpa te cortar, nessa mesma linha, o senhor acredita que o advogado vindo do quinto, ele pode representar uma visão mais humana, mais próxima do cidadão comum do judiciário? E como que você pretende fazer isso de forma objetiva? Olha, quando eu exponho isso, eu quero dizer assim, essa é a minha compreensão do quinto. O nosso sempre presidente, membro honorário vitalício da OAB, Milton Nobre, no dia que eu fui me inscrever, ele disse para mim, no dia da minha inscrição, nunca esqueça que o quinto, o nosso desembargador do quinto, representa a ordem, a advocacia e a sociedade. E deve participar da gestão do tribunal. Levar a perspectiva e a percepção da sociedade e da advocacia para contribuir com o aperfeiçoamento da justiça. Então, eu penso que essa é a missão do quinto. Nós temos uma carga de legitimidade igual ou maior do que qualquer outro juiz,
porque todos os demais juízes entraram pela autoridade e legitimidade do concurso. E nós entramos com a autoridade e legitimidade do voto. E nunca é demais lembrar que o nosso Estado Democrático de Direito assenta a sua legitimidade e a nação brasileira, a sua soberania, no voto popular. E o que nós vamos fazer dia 11 de agosto, Guilherme, é o exercício do voto popular que vai conduzir um colega para o cargo do 5º Constitucional. Daí, esta visão, necessariamente deste colega, há de ser inclusiva da sociedade, das camadas mais vulneráveis da sociedade, há de ser inclusiva das perspectivas da advocacia e da pluralidade da nossa sociedade. É assim, neste quinto, com este viés conceitual, eu diria mesmo, com essa ideologia constitucional, como diria o nosso presidente Lamarca. O Lamarca dizia, a OAB não tem ideologia, a ideologia da OAB é a Constituição. E do quinto também, a ideologia do quinto é a Constituição. E foi a Constituição que quis dar este perfil da sociedade, da advocacia e da nossa instituição ao 5º Constitucional. E é bom que a gente nunca esqueça, e é bom que a gente tenha presente, e é bom que quem for eleito não esqueça, e que a classe também não esqueça e cobre os compromissos. Porque há uma relação aqui democrática entre eleitor e o eleito, né? E portanto, né, o sistema não tem, nosso sistema brasileiro eleitoral não tem o recall. Poderia ter, eu sempre defendi isso, vai ser outra pauta polêmica, né? Mas deveria ter recall, porque se eu voto, como é que eu faço quando não dá certo? Eu deveria cancelar meu voto. E por isso existe o Instituto do Recall. Mas eu não vou dizer isso. Mas como não tem o Instituto do Recall, você pelo menos tem que dar o direito a quem te elegeu, que te cobre, que te faça críticas, que te faça sugestões, né? Que te lembre de que você foi eleito para representar a classe, a instituição e a sociedade. E a sua pauta hermenêutica deve ser coerente com essas perspectivas e não com outras, porque essas outras com certeza não te levariam pelo voto à condição de desembargador. Bacana. Doutor Jarbas, o senhor, dentro da sua história institucional, né, marcante, sempre pautou pela questão da interiorização da advocacia. E eu queria saber do senhor, ao final desse processo do quinto, né, sendo escolhido, de que forma o senhor olhará por essa questão específica, a questão dessa abrangência toda do nosso Estado, essa importância de se interiorizar, agora a própria justiça, né? Como que o senhor vê essa situação? Guilherme, presidente Guilherme, eu posso ver essa questão de várias perspectivas. Uma que eu sempre gosto de enfocar é uma perspectiva talvez mais técnica e que decorre de muitos estudos. Não existe desenvolvimento econômico numa sociedade que não tenha um poder judiciário forte. Onde não há poder judiciário forte, não existe desenvolvimento econômico. Há subdesenvolvimento, há atraso. Então, a condição que leva uma sociedade a ser considerada desenvolvida ou subdesenvolvida é a qualidade das suas instituições jurídicas. Então, eu sempre raciocinei quando presidente da ordem, e mesmo sem ser presidente da ordem, eu sempre pautei as nossas demandas com essa perspectiva. Se eu tenho uma demanda, como eu tenho em Parauapebas, e aí eu vou pegar o exemplo de Parauapebas, né, que me incomodava muito, sempre me incomodou, a maior dinâmica econômica do Estado estava nessa região aqui. E continua sendo. Ora, o Estado tem que responder. O Estado há de dar prioridade na sua implantação e na sua densidade aqui nesse território. Isso é uma visão locacional, territorial, mas que é uma visão estratégica para o desenvolvimento não só local, para todo o Estado. E diria mais, numa visão de complexidade para o Estado brasileiro, porque é bom lembrar que sem a pauta de exportação do Pará, o Estado brasileiro teria suas contas negativas no comércio internacional, né? O que faz o Brasil gerar superávit comercial é a pauta de exportação do Pará. E a pauta de exportação do Pará vem de onde, Leandro?
fundamentalmente, Sudeste. vem do sul e do sudeste do Pará. Então, o Estado é de responder aqui trazendo estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público, estruturas do Estado, da Polícia, da Segurança, para que crie uma ambiência de negócios, de estabilidade e de segurança jurídica. Não há negócio econômico onde não há segurança jurídica, não há estabilidade, não há resolutibilidade das demandas e dos conflitos. A justiça Axe Celere, rápida, efetiva e de qualidade, para atender também às necessidades de crescimento econômico do país e do Brasil. Então, não é só olhar por nós todos que somos do interior e que temos que ser olhados, porque nós somos seres humanos, somos iguais aos outros, merecemos a mesma atenção, a mesma proteção que qualquer outro, mas também olhar para o pedaço do Estado que é a máquina que gera o desenvolvimento e o crescimento econômico de todos nós, 9 milhões de paraenses, e não só apenas aqueles que estão aqui, né, na cidade de Paraupebas, ou de Canaã, ou de Marabá. E o que você diria para os nossos colegas advogados que não entendem a importância do quinto, ou que participam um pouco? O que você diria? Olha, eu diria o seguinte, é preciso, talvez, nós recobrarmos a esperança do quinto. No Brasil todo, eu percebo um certo desapontamento com o quinto. Mas eu penso que no Pará nós temos o processo mais democrático de eleição do quinto. No Pará é o único estado que nós temos uma eleição no conselho, uma arguição dos candidatos, uma qualificação técnica, uma comissão eleitoral, uma comissão de doutores, de notáveis, de arguição. A OAB agora éramos 29 candidatos, agora nós somos 12. Eu tendo a honra de encabeçar a lista como mais votado pelo Conselho, depois de uma sabatina feita pelo Conselho. Agora estou submetendo meu nome à classe. A gente está debatendo aqui. Olha só, esse debate, esse podcast, nós estamos falando de judiciário, de economia, de desenvolvimento, de direitos humanos, né? Portanto, nós já estamos mudando o poder judiciário, nós já estamos mudando as pautas. Esse debate certamente vai trazer demandas, vai trazer perguntas, vai trazer posicionamentos a favor e contra. Mas nós vamos estar debatendo já melhorias do poder judiciário, já estamos mudando na eleição. Dia 11, todos os advogados vão votar no seu desembargador. Esse desembargador vai chegar ao tribunal dizendo, olha, eu sou o primeiro da lista, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Vai chegar sendo portador de legitimidade do voto. O tribunal certamente haverá de ponderar essa lista e mandar para o nosso governador, que tem a tradição de escolher o mais votado, né? O mais votado na classe. Então, assim, eu penso que nós estamos fazendo um processo muito rico no Pará. E não é de agora, Guilherme. A primeira eleição direta não é da minha gestão, da gestão Jarbas Vasconcelos, é da gestão Ofir Cavalcante Júnior. Eu diria que isso é hoje, Leandro, uma tradição do Pará, ter eleição direta ao quinto constitucional. Então eu diria aos mais novos, aqueles que perderam eventualmente a esperança no quinto, que renove a sua esperança. Porque o voto é para renovar nossas esperanças. Toda vez que eu saio numa eleição para votar de casa, qualquer eleição, eu saio sempre pensando em dar um voto para ser feliz. É isso. Tá? Eu acho que todo cidadão, quando se levanta no dia das eleições, ele pensa em dar um voto para ser mais feliz. Às vezes não acontece. Às vezes não acontece. Podemos perder a esperança. Mas a gente não pode perder, porque o ser humano que perde a esperança de ser feliz fica realmente numa situação muito difícil. Então, eu diria para a gente renovar nossas esperanças e felicidade no dia 11 de agosto e acreditar que é possível ter um desembargador do quinto que vai te receber de portas abertas, que vai te ouvir, que vai puxar a cadeira para você, que vai conversar, porque é isso que nós fazemos todos os dias no nosso escritório. A gente recebe os colegas, a gente conversa, a gente recebe os colegas, inclusive, que tem aquela causa que é espinhosa para nós, que
está fazendo a gente perder os cabelos, a gente trata bem aquele colega, mesmo quando está divergente. Eu não conheço advogado que não receba outro, mesmo quando está com raiva do outro. Então eu penso que o quinto não pode mudar a nossa característica essencial, que é essa fidalguia no trato. Olha, Guilherme, eu nunca deixei de atender um pedido de adiamento de audiência. Eu não pergunto para o colega. Pode ser que ele esteja querendo ganhar um tempo. Ótimo, não tem problema. Mas eu não nego isso para o colega. Eu nunca neguei a um colega, Jarbas, eu quero discutir essa causa. Olha, a gente está brigando. Eu quero ir no seu escritório. Venha no meu, eu vou. Eu nunca. Então, eu acho que isso a maioria dos colegas tem esse traço de lhaneza, de urbanidade na forma de tratar o colega. E eu não sei porque às vezes se perde isso no quinto. Para mim, um quinto vai ser uma extensão dessa prática cotidiana que eu tenho há 37 anos de lidar com os colegas. Eu acho que não tem dia da minha vida que eu não fale com o colega. Às vezes para fazer uma causa, às vezes para discutir horas e horas e não chegar a lugar nenhum, né? Então, mas a gente está lá junto um com o outro. Às vezes a gente briga com um colega na audiência, depois passa um dia, a noite, o cara liga, pô, tá tudo bem, no outro dia se encontra no fórum. Então, nós temos esse coleguismo, esse companheirismo, né, de irmãos. Assim, quando eu estou dentro da ordem, eu sempre digo assim, eu sou um homem de ordem. E quando eu estou dentro da ordem, eu sempre lembro, a ordem é uma irmandade. Nós todos somos irmãos. Essa perspectiva dessa solidariedade entre irmãos tem que ser levada para o quinto. Quem está lá é o irmão nosso. Nós vamos eleger dia 11 de agosto o irmão nosso. E é muito desapontador, desalentador que a gente eleja um irmão e chegue lá tenha um leão nos esperando para tratar conosco. Sem dúvida. Então, é isso. Mas eu acho que esse 11 de agosto vai ser diferente. Vai ser diferente. E, Dr. Jarbas, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem para a advocacia paraense, em especial para a advocacia aqui de Parauapebas. Por que o advogado e a advogada de Parauapebas deveria votar no candidato Jarbas Vasconcelos? Olha, em primeiro lugar, eu queria evocar nesse final aqui do podcast a memória do presidente Jackson. A memória do presidente Jackson, porque junto com ele, que toda uma geração que hoje persiste na OAB, que é liderada de uma forma muito honrada por você, Guilherme, foram responsáveis por todas as melhorias, eu diria, que aconteceram no Poder Judiciário, no sistema de justiça de Parauapebas. E eu estive diretamente envolvido nessas lutas. Eu estou aqui, ainda há pouco fui recebido por você na nossa sede, da OAB, que foi construída na minha gestão, e está na hora, inclusive, de ampliar essa sede. Vamos conseguir, sim. Vamos conseguir, porque precisa. A advocacia, cada presidente coloca um tijolinho. Eu fiz a sede, mas me incomoda já a sede. Eu já queria estar na outra sede. Eu já quero, eu ser eleito desembargador, eu já quero voltar e dizer, como é que dá? Pô, me recebe na outra sede. Então, o presidente Sávio, certamente, o presidente Simonetti, vão fazer a sua parte. A prefeitura certamente vai querer ter uma sede da OAB sempre boa. É tão simpático ajudar a OAB, não? É tão simpático porque a OAB, o presidente Guilherme não preside só aos advogados. Ele preside a sociedade de Parauapebas. Quando a pedra aperta no sapato, para quem procura, Leandro? Procura a OAB. Quando tem um problema na saúde mais grave, vai, chega na OAB. Tem um problema no transporte, vai, chega na OAB. Então, o presidente da OAB, ele exerce o mais alto cargo da sociedade civil. E o poder público tem que olhar para a OAB nessa perspectiva. Não há um favor, não há uma gentileza. Há uma relação de respeito e deferência, e diria reverência à ordem, pelo papel histórico dela. Então, eu penso que tudo que eu fiz aqui com o presidente Jacques, com o presidente Demi, com o presidente Maura, com todos os que passaram aqui na OAB, eu acho que agregou para a cidade de Parauapebas. A cidade de Parauapebas hoje tem problemas? Tem, mas ela está muito bem servida hoje de instituições. E por isso ela cresce, por isso ela se desenvolve, por isso a gente tem um ambiente de negócios positivo aqui. Eu acho que a sociedade deve muito
à OAB. E por tudo isso, que eu penso que eu sou o candidato ao 5º e vou ter um olhar sempre para Parauapebas, porque Parauapebas faz parte da minha história como presidente da OAB, como presidente nacional de prerrogativas, como advogado. Eu certamente vou receber a advocacia de Parauapebas no gabinete, mas não só receber, eu vou voltar aqui também com o presidente Guilherme, depois com outro presidente que vai suceder Guilherme, e dizer, ó, reúne a advocacia, vamos falar de judiciário, o que é que está faltando, o que é que o desembargador pode contribuir, pode dar sua opinião, que pode ajudar. Eu serei, penso eu, um desembargador que vai estar muito conectado com o cotidiano, com as necessidades da advocacia, e eu diria especialmente a advocacia do interior, que me permitam os irmãos da capital, porque é diferente inclusive no custo, para um advogado do interior ir despachar com o desembargador, e para mim, que moro e trabalho na Praça Batista Campos, em Belém. Então, eu me desloco para o tribunal em 10, 15 minutos. O colega aqui se desloca em 10, 15 horas. E quanto custa isso? Porque se for de avião, você não gasta menos de 10 mil para fazer um despacho com o desembargador. E se você for de ônibus, você não gasta 3, 4 dias para dar um despacho com o desembargador. Então, esse é um custo que a gente tem que valorar muito, né? O colega do interior que chega lá no gabinete tem que ter preferência de tratamento. Perfeito. Né? Doutor Jarbas, finalizando aqui, eu queria mais uma vez renovar os agradecimentos pela sua presença, pela sua visita, né? O senhor já nos visitou aqui na primeira etapa do processo do 5º, a gente está te recebendo aqui numa segunda oportunidade. Nos sentimos prestigiados com a sua visita e sem dúvida nenhuma você terá uma expressiva votação aqui em Parauapebas. Agradecer ao meu colega, meu vice-presidente da Comissão de Marketing e Comunicação por esse espaço maravilhoso que a gente, né, pode fazer essas entrevistas, levar essas informações à advocacia. E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai estar fazendo uma entrevista com o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Obrigado, amigo. Olha, com muito prazer, Guilherme. Eu queria só aproveitar rapidamente, não mais para falar de mim, mas para elogiar a sua gestão, elogiar a sua liderança, a sua ponderação, a sua capacidade de construção. Né? Ser presidente da OAB é ser construtor de relacionamentos, construtor de união, de unidade, de projetos e deixar a nossa parte. A gente tem como legado que a gente deixa. E você já está fazendo e deixando um grande legado para a advocacia de Parauapebas, e a sua liderança se propaga por todos os presidentes de subseção. É importante dizer isso aqui, né? Eu venho agora da campanha e vou falando, e vou conhecendo os presidentes, as lideranças, etc. Vou tendo esse contato mais íntimo e vejo que Vossa Excelência se destaca na advocacia do Estado do Pará, fazendo um trabalho para a advocacia de Parauapebas. Isso é muito bom, porque é o reconhecimento não só pessoal seu, mas é o reconhecimento também da advocacia de Parauapebas. De toda a equipe. Toda a equipe, de todo o time. Muito parabéns. Muito parabéns, Leandro, pela iniciativa do podcast. Estamos juntos. Até a próxima. Até a próxima.